Doutor Fernando, eu separei duas frases aqui do senhor que eu gosto muito, que são as seguintes: a maioria dos tumores diagnosticados precocemente são curáveis, e quem procura acha, aliás, quem procura acha é uma frase bíblica até, se eu não me engano, está até no meu Facebook, e quem acha cura, quer dizer, quem procura acha e quem acha cura. Então, no caso dos tumores, o que é preciso fazer para que as pessoas procurem mais e possam ser salvas a tempo? Eu vou, primeiro falar que para mim é uma alegria estar com a Rosa, com o professor Davi, que é um mentor para mim desde a minha volta dos Estados Unidos, e o professor Paulo Pac, que foi uma das pessoas que mais inspiraram durante a faculdade. O professor Paulo Pac foi meu mestre na faculdade, aliás, um fator de inspiração para tantos alunos, e eu estava nesse grupo grande de alunos, de estar com esse time todo aqui para discutir. Eu vou dar um passo para trás. Eu acho que, como oncologista, nós fazemos um trabalho que é um trabalho incompleto, que é de tratar pacientes com câncer. E a gente tem que dar um passo para trás. Porque se a gente for pontuar alguns números, nós sabemos que 90% dos tumores tem um componente ambiental. E só 10% puramente genético. Não significa que os outros 90% não tenham talvez uma predisposição genética, mas que alguma coisa no ambiente influenciou aquela pessoa a ter um câncer. Eu falo que alguma coisa porque tem gente que fuma a vida inteira e não tem nada. Tem gente que fuma e vai ter um enfisema, tem gente que fuma e vai ter um câncer, o outro vai ter um infarto, o outro vai ter um AVC. Então, existe uma predisposição natural. Segundo, que o câncer ele vem se consagrando, infelizmente, como a maior causa de morte no mundo. Ele está passando doença cardíaca. Então, eu acho que a pergunta que eu me faço é como que nós podemos atuar para evitar casos de câncer, né? Não só por uma questão de fazer mais barato e gastar menos para um sistema que tem um componente limitado, mas para evitar milhares e milhares de casos de câncer no mundo inteiro. Então, por exemplo, de cada 10 casos de câncer, por volta de 30 a 40, tabaco. No Brasil, o tabaco caiu no homem de 29% para 12%, nas mulheres de 19% para 8%. Então, claramente, sem a gente perceber, nós estamos salvando vidas, né? O segundo fator mais importante é a dieta. 30% dos tumores são relacionados à obesidade. E aí vai uma crítica que eu tenho, que é se a gente coloca no maço do tabaco que aquilo mata, causa câncer, infarto, aquelas fotos horríveis, por que não começar a colocar nos alimentos artificiais que aquilo mata, causa câncer, causa infarto e AVC? Por que não tributar mais esses alimentos e tributar menos os alimentos saudáveis? Quer dizer, desonerando a população para poder ter mais acesso ao que é orgânico. O terceiro fator importante é a infecção, que o professor Davi é a maior autoridade do país. 16% dos cânceres são diagnosticados e causados por uma infecção. A maioria delas preveníveis. HPV é um exemplo. Hepatite B é um exemplo. Só que no Brasil, menos de 50% das crianças são vacinadas na segunda dose de HPV. Então, eu acho que aqui é uma conjunção de fatores que envolvem educação, e aí entra um conceito que não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Educação, trabalhando com o Ministério da Saúde, permeando as escolas, permeando os adolescentes, em conjunto com ações do governo, seja de tributação, seja de mais recurso. Isso porque a grande maioria desses fatores de risco começam antes dos 19 anos de idade. Então, de cada 10 tabagistas, 9 começaram antes dos 19, de cada 10 obesos, 8 já eram na fase da infância e da adolescência, etilistas idem e falta de vacinação idem. Então, acho que o trabalho mais concentrado agora deve ser para a prevenção, particularmente numa fase que é plástica da vida humana, que é a infância e a adolescência. Porque depois que os hábitos se cristalizam, é muito difícil a gente mudar a rotina de uma pessoa.